Boa noite com Maria, a paz de Jesus, salve Maria. 13 de fevereiro, louvado seja Deus. Estamos no nosso momento devocional. Você pode pegar o seu livro, estamos na página 58. Esse aqui, ó, o nosso azulzinho, o manto de Nossa Senhora. Que ela possa rogar por nós nesse dia, neste momento onde nós vamos refletir a palavra de seu Filho Jesus. Vamos pedir o Espírito Santo para nos iluminar, para vir falar ao nosso coração diante da mensagem desse devocional. Então vamos rezar assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O tema de hoje é falsas acusações. Você já sofreu com isso? Você já foi acusado injustamente? Ou você está passando por isso? Não sei, no seu condomínio, no seu trabalho, com alguém da sua família? Você já sofreu acusações? Ou você já fez acusações, sejam elas verdades ou mentiras, porque você ouviu um boato, enfim. Acusações a gente sabe que não vem de Deus. E hoje nós vamos refletir isso. Muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas estão vivendo isso, né? Uma acusação. E que muitas das vezes, durante um bom tempo, a pessoa fica marcada. A pessoa fica ali até mal vista. E hoje nós vamos refletir sobre essa realidade, que é muito triste, mas nosso Senhor é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado e nós também temos Nossa Senhora como nossa advogada. A palavra que vai nos ajudar se encontra em Daniel, capítulo 13, dos versículos 42 ao 43. Daniel 13, 42, 43 diz assim: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Este capítulo está presente nas Bíblias católicas e ortodoxas que narra a história da casta Susana. Eu não sei se você sabia, mas nas Bíblias evangélicas eles têm menos 7 livros. Por isso ele só tem 66 livros na Bíblia. Sendo que no livro de Daniel não contém o capítulo 13. Acho que só vai até o 11, 12. Agora eu esqueci. Mas não conta a história de Susana, que é uma história que nós conhecemos. Quem leu a Bíblia no ano passado ou quem está lendo a Bíblia, vai chegar um momento que você vai conhecer a história de Susana, que está em Daniel. Então, nas outras Bíblias não consta esse capítulo, né? Não vai constar a história de Susana, que foi uma mulher que foi acusada injustamente. Ela era justa e temente a Deus, foi falsamente acusada de adultério por 2 anciões e juízes corrompidos. Eles tentaram chantageá-la para que deitasse com eles e, diante da recusa dela, mentiram perante o tribunal. Deixa eu só recapitular a história de Susana. Ela foi se banhar no rio onde ela morava, que era um palácio, e ela foi se banhar no rio. Sendo que tinha 2 homens que já estavam observando ela já há um tempo, ela era muito bonita, chamou muita atenção, e aqueles homens armaram para poder forçar ali uma situação. E quando eles, ao invés dela gritar, eles gritaram primeiro. E quando eles começaram a gritar, outras pessoas vieram e acharam o quê? Que ela estava adulterando, porque foi isso que eles justificaram. Então, naquela época, o julgamento ele era implacável. Uma mulher que era pega nessa situação, ela ia ser apedrejada até a morte. Então, meio que o destino de Susana já estava traçado. E foi aí que Deus levanta Daniel. Daniel é que vem e fala assim: não, ela precisa ter um julgamento justo. Vamos ouvir os anciões, só que eu quero ouvir um de cada vez. Então ele chamou o primeiro, ele contou a versão dele, depois ele chamou o segundo e ele contou a versão dele. E nisso ele viu que cada um contou uma história diferente. Se eles estavam juntos, as histórias não podiam ser diferentes. E foi aí que Daniel, com a sabedoria divina, ele pôde falar assim: não, essa mulher é inocente. E aquela mulher não foi morta. Ao contrário, foram aqueles anciãos.
E o que a gente pode aprender com esse versículo? Ao exclamar que Deus penetra os segredos e conhece tudo antes que aconteça, Susana demonstra uma fé inabalável na onisciência divina. O que é a onisciência divina? É o atributo teológico que define Deus como aquele que possui o conhecimento total, absoluto e infinito sobre todas as coisas. Então Deus conhece tudo. A partir de uma decisão que nós tomamos, Deus conhece. Se a gente escolher o caminho por aqui, Deus vai conhecer o nosso destino. Se a gente pegar uma outra rota, Deus vai conhecer o nosso destino. Então Deus conhece todas as possibilidades. Às vezes a gente tem dificuldade de entender, achando que a gente não tem o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Sendo que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe que se a gente escolher o caminho A, o caminho B, o caminho C, o caminho D, Ele sabe onde vai nos levar. Por isso, muitas das vezes, Ele ainda nos ajuda com interferências para ver se a gente se toca e muda de caminho, muda de rota. Aí, às vezes a gente obedece, às vezes a gente não obedece e precisa arcar com as consequências. Então, voltando aqui para a história de Susana. Ela aceita a possibilidade da morte, mas reafirma sua integridade. Sua oração não é um pedido desesperado de fuga, mas um testemunho de que prefere morrer fiel a Deus do que pecar para salvar a própria pele. Logo após essa oração, o texto bíblico narra que Deus ouviu o seu clamor e suscitou o espírito do jovem Daniel para provar a falsidade do testemunho dos anciãos, salvando Susana da execução. Então, no momento que ela foi acusada, ela não se apavorou. Ela contou a versão dela e ela acreditou que Deus poderia intervir. Agora, quando isso acontece conosco, será que a gente consegue ter o mesmo equilíbrio de Susana? De mesmo estar sendo acusado injustamente, de estar sofrendo perseguições, será que mesmo assim eu consigo ficar ali no equilíbrio, sem ficar brigando, sem resmungar, sem querer ficar me justificando ou me defendendo a todo custo? Porque tem coisas que não adianta. Se você não fez, está com a consciência limpa, não precisa ficar aumentando os argumentos. Esse é o fato e pronto. Só que muitas das vezes a gente quer ficar ali se justificando e acaba se prejudicando, porque a gente começa a ficar o quê? Apavorado. Quem já passou por situações sobre acusação sabe o quanto é delicado. As outras pessoas que já querem nos derrubar, elas vão querer o quê? Nos desequilibrar, nos desestabilizar, para que a gente possa ali, no ato de desespero, começar a falar coisas sem pensar, né? Essa é a tática. Quero trazer aqui uma reflexão de Susana. Ela estava num beco sem saída. A palavra de 2 líderes respeitados valia mais do que a dela perante a sociedade. Humanamente, ela já estava morta, mas no silêncio de sua alma, ela sabia que algo que seus acusadores ignoravam. Há um juiz que não se baseia em aparências. A oração de Susana nos ensina que a nossa reputação pode ser ferida pelos homens, mas a nossa integridade está guardada em Deus. Então, deixa que Deus seja o seu juiz. Mesmo que a situação seja muito difícil, deixa que Ele seja o seu juiz, amém? Quero trazer aqui 3 perguntas para te ajudar na reflexão. Em momentos de crise, minha primeira reação é tentar controlar a situação ou buscar o consolo na onisciência de Deus? Uma hora a verdade aparece, tenha certeza disso. Segunda pergunta, o que tem mais peso nas minhas decisões? O medo do que as pessoas vão pensar? Ou o temor a Deus que conhece minhas intenções secretas? Eu estou confiando mais no Deus que pode me ajudar ou na acusação que estão fazendo contra mim? Terceiro, existe alguma área da minha vida onde estou sofrendo uma injustiça? Como posso aplicar a oração de Susana para entregar esse fardo ao Senhor hoje? Então, se você passa por acusações ou conhece alguém, já manda esse vídeo para essa pessoa, para que o Espírito Santo possa iluminá-la, para que o Espírito Santo possa mostrar o que fazer. A frase de hoje diz assim: constranja o acusador com seu olhar fixo. O que isso quer dizer? Quando alguém nos acusa falsamente, nossa reação instintiva é o contra-ataque, o grito, a justificativa desesperada. No entanto, constranger o acusador com o olhar fixo significa manter-se firme na própria integridade. Os investigadores, seja de polícia ou de outro órgão, eles falam que eles conseguem perceber que a pessoa está dando um falso testemunho ou uma falsa justificativa pelo seu comportamento. A psicologia também explica isso. Quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa
não está sendo sincera, que ela está escondendo algo, ou porque ela está com algum medo de falar e sofrer alguma represália. Pelo comportamento, os psicólogos falam que é fácil você detectar, e os investigadores também passam por esse treinamento, porque eles estão entrevistando a pessoa para saber ali, pegar o seu depoimento, então eles também sabem de mexer no cabelo, a mão, como é que tá o pé, as pernas, enfim, porque o corpo fala. E aqui, no devocional de hoje, quando eu estava preparando, algo que me chamou muita atenção é justamente isso. Mesmo que eu esteja sofrendo uma acusação, eu preciso continuar equilibrada. Isso é difícil? É, mas não é impossível. Uma vez que eu tenho o Espírito Santo para pedir que ele me dê equilíbrio, para que as minhas palavras não se contradizem, para que o meu comportamento não venha me colocar numa situação mais errada. Por quê? É um constrangimento. No momento que nós estamos sendo acusada, a gente quer contra-atacar. E a gente acaba colocando tudo a perder. Por quê? Porque ao invés de eu usar a minha razão, eu uso o meu desequilíbrio. Eu uso a minha defesa na hora errada. Então, é exatamente isso. Por que muitas das vezes as pessoas acabam discutindo no trânsito, na fila, na rua? Porque ela deixa que as emoções tomam conta. E é nessa hora que a gente precisa estar equilibrado. Diante de uma injustiça, mantenha a postura física e espiritual. A verdade não precisa ser maquiada com excesso de explicações. Você só consegue sustentar o olhar do acusador se antes disso conseguir sustentar o olhar de Deus sobre sua vida. É aquela famosa frase, né? Quem deve não teme? Então, não precisa temer. A mensagem de hoje, ela diz assim: como é triste ser acusado sem nada dever. Eu já passei por isso e meu filho Jesus também. Tu, meu querido, também já sofreste os golpes do falso testemunho. A tentação nessa hora é a revolta. Porém, de nada adiantará, isso é certo. Diante das falsas acusações, mantenha a tua maior dignidade, a de ser filho de Deus e ter a consciência limpa. Mesmo quando todos apontam o dedo em tua direção, a certeza da inocência diante do que o acusam pode te dar a paz necessária para buscar a justiça com fortaleza e leveza. Nós sabemos que estamos num mundo muito injusto e que muitas das vezes pessoas até são incriminadas sem ter feito nada, ou estão presas sem ter feito nada. Isso infelizmente acontece. Mas nós temos um Deus que é juiz e nada escapa aos seus olhos. Pode ser que a pessoa não pague aqui na terra. Mas quando a pessoa chegar na sua hora, o justo juiz vai dar a sua sentença. A gente não tem que ficar pensando, mas a justiça tem que ser feita aqui agora. Isso é o que a gente quer, mas não é o que Deus quer. Então confiemos em Deus e deixa Ele nos defender, deixa Ele falar, deixa Ele argumentar, deixa Ele cuidar dessa situação. Não queira se defender, não queira contra-atacar. Essa é a palavra, não queira contra-atacar. Porque o inimigo nos quer ver desesperados. É isso que ele nos quer ver. A palavra-chave de hoje é testemunho. O que essa palavra diz para você? O que essa palavra pode ajudar diante de uma acusação? É a hora de dar o testemunho. Imagina se Jesus fosse querer justificar na hora que estava sendo acusado de algo injusto. Ele deu o testemunho de quê? Eu sou filho de Deus e o meu reino não é daqui. Se ele brigasse, então o reino dele era aqui. Como ele não brigou, isso só justificou que o reino dele não é aqui, mas é no céu. Ele só afirmou, ele só bateu o martelo, meu reino não é daqui. E o nosso lugar também não é aqui, o nosso lugar é no céu. Então, deixe Deus justificar você, amém? Quero fazer a oração final e que nesse dia nosso Senhor possa nos ajudar, principalmente aqueles que hoje estão sofrendo acusações, que estão sofrendo injustamente calúnias, difamação, às vezes de pessoas queridas, às vezes de pessoas que convivem com você, no seu trabalho, no seu condomínio,
na igreja, como isso fere. Então, que Nosso Senhor venha ser o nosso advogado e que Nossa Senhora também possa advogar a nossa causa. Oremos. Senhor, obrigada porque Tu me conheces por inteiro. Nos dias em que eu for mal interpretado ou injustiçado, ajuda-me a manter a paz, sabendo que a Tua verdade é a minha defesa. Que a minha preocupação não seja parecer justo para o mundo, mas ser íntegro diante de Ti. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu quero terminar com uma pergunta para você. Existe alguém ou alguma situação que está tentando roubar sua paz com acusações? E como posso exercer essa firmeza silenciosa a partir de agora? Que você possa fazer a oração de Susana. Abre lá em Daniel 13, procura a oração de Susana, se você está passando por essa situação, e reze, pedindo que Nosso Senhor venha te ajudar a ter o equilíbrio como Susana teve, amém? Eu te espero no próximo vídeo, fica com Jesus, que Nossa Senhora possa rogar por cada um de nós. E vamos terminar dizendo: boa noite, dorme com os anjos, a mãe te ama, Deus te abençoe.